Por outro lado, comentar o Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, é difícil, pois ele critica severamente a medicina alopática e os tratamentos galênicos, mas procuramos nos limitar a comentar o que Hahnemann escreveu sobre o tratamento homeopático e o que é contrário ao tratamento homeopático. Essa é a função que a gente vai procurar colocar, explicar durante todo o livro do Organon. Nosso objetivo é divulgar a homeopatia no meio espírita e espiritualista, bem como entre os simpatizantes dessas filosofias reveladoras de uma outra face da humanidade que tanto nos fascina, a do espírito. E eu não acredito em nada disso. Não posso fazer nada. Terá outros livros de homeopatia para você estudar. Mas aqui a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, um pouco transcendente, que certamente você vai gostar, porque a partir do momento que a gente entende que existe algo transcendente que nos influencia tanto a vida, a gente caminha de uma forma diferenciada, a gente caminha para um novo entendimento, para uma nova razão de ser, uma nova razão de edificar as nossas reações frente à vida. Metafísica e metafísica, usamos esses termos com o sentido de transcendência. Ver tudo de um lado, ou seja, ver de todos os lados, ou seja, uma visão física, filosoficamente mais aprofundada dos conceitos e proposições homeopáticas com a aplicação que eles podem receber à luz das filosofias espiritualistas. Isso é importante para nós. Se nós estamos estudando algo que transcende as coisas materiais, então nós temos que começar a pensar nessas situações que transcendem as coisas materiais. Porque simplesmente buscar tratar as coisas materiais com alguma coisa que não é material não funciona muito bem, ou vai ficar sempre faltando um pedacinho para você compreender. Então precisamos compreender o todo para que a gente tenha as melhores respostas. Onde o homem é visto como resultado psicológico e psíquico de suas múltiplas vivências ao longo de suas várias reencarnações vivenciadas. Isso gera as reações mentais e emocionais com as quais ele reage aos fatos e às adversidades de suas atividades cotidianas. Então, cada vivência que a gente passa, mesmo nessa vida, a gente vai passando por uma série de experiências e a gente deixa de ter determinadas reações frente a determinados fatos. Às vezes a gente tem uma reação mais agressiva, às vezes menos agressiva, às vezes a gente fica mais chateado, às vezes menos. Ou seja, diante dos fatos que moldaram e modularam a nossa vida, a gente toma atitudes diferenciadas. Isso é importante a gente entender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aperfeiçoar. Se ao longo dessa vida nós temos ainda a gente faz essas modificações, esses ajustes, a vida anterior também moldou e nos proporcionou vários pontos de vista, vários pontos de entendimento que interferem em tudo na nossa vida, tanto para o bem quanto para umas coisas não muito boas, mas todos nós precisamos aprender a conviver com cada uma delas e a crescer, aperfeiçoando-nos cada vez mais, para que amanhã sejamos melhores do que hoje, e sejamos melhores do que amanhã, e sejamos eternamente, ou melhor, nos colocamos na condição de estarmos eternamente buscando a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento. Lógico que temos a visão de que tudo está interligado como consequência de suas ações em cada uma de suas vivências anteriores, inclusive a atual. Isso é importante que a gente entenda. Se você entende que todas as nossas ações estão todas interligadas, já deu um grande passo. Isso é importante a gente entender. Então, tanto as nossas ações hoje estão ligadas ao que fizemos em outras vidas, assim como já fizemos em períodos anteriores ao que nós estamos hoje nesta vida, e essa vida vai moldar nossas ações e nossas atitudes para a próxima vida. Portanto, ao tratarmos com homeopatia, nós temos que tomar consciência de que nós estamos fazendo um tratamento que interferirá não só nesta vida, mas na próxima. Portanto, vamos nos corrigir. Vamos agir para buscar nosso aperfeiçoamento. Vamos agir para buscar tratarmos-nos de forma a termos mais saúde, a termos mais qualidade de vida. É o que nós precisamos. Ao ver o homem dessa forma,
conseguimos deduzir a ação das leis de Deus regendo suas vidas. Quando nós conseguimos entender que a vida não é só uma existência física que nos dá a condição de ser humano, é uma sequência de existências no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo espiritual, passando por experiências e por aprendizados que vai chegar onde nós estamos. Então, muitos dos nossos adoecimentos estão impregnados na nossa estrutura psíquica devido aos nossos desmandos no passado. Portanto, precisamos hoje nos corrigir o suficiente para agirmos com segurança, com naturalidade e principalmente com responsabilidade por tudo que a vida nos oferece. E entendemos que devemos estudar os seres com todas as especulações em torno dos primeiros princípios e das suas causas primeiras do ser e do que nele é produzido e o que ele pode produzir. Nós temos que sempre fazer o melhor. Quando a gente sai do aspecto de fazer o melhor, porque nós estamos cometendo alguns erros, alguns deslizes, tomamos nossos puxões de orelha, chamado adoecimento, que acaba chegando no sinal físico, chamado doença, e aí nós temos que, o que eu faço agora? Se a gente não passar por essa pergunta, o que eu faço agora, e o que eu aprendi com isso, a vida acaba nos levando de roldão e a gente perde oportunidades importantes de fazermos coisas também importantes. E aí vem essa questão 577 do Livro dos Espíritos. Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido uma missão imprevista. Eu coloquei esse detalhe porque eu tirei a palavrinha que estava ali. Então, a gente tem que procurar ver como nós agimos, como nós interagimos e, com isso, de que forma nós vamos trabalhar intimamente para realizar o melhor. À medida que a gente vai fazendo isso, novas oportunidades vão vindo para nós. Óbvio, olha a questão, olha como vem a resposta. Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A humildade, às vezes, é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito de que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Então isso é muito importante. Poucas vezes a gente vem com aquilo que está predestinado. Muitas das vezes algum espírito precisa de trazer para a Terra algum material, algum trabalho, e aí, ao vir trazer esse trabalho para a Terra, ele está no mundo espiritual, ele precisa de alguém encarnado. Então ele escolhe alguém para intuir, para inspirar. E às vezes tem alguns que são médios mesmo, psicografam. Procure então o escritor mais apto a ler, compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e dirige na execução. Eu o dirijo na execução. Ora, esse escritor veio à Terra sem a missão particular, de particular tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Ou seja, não tem destino, não tem predestinação, tem capacitação. Você se capacitou, você recebe a missão. Cuidado com onde você vai se capacitar, onde você vai mexer, para não se complicar. Então, vamos caminhando para o entendimento maior de que precisamos respeitar uma lei e nos aprimorar, nos capacitar, estudar, para que possamos realizar algo de útil e necessário ao nosso processo evolutivo. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. E Deus explicou como que faz o processo, em desdobramento. Durante o sono, nós encontramos com alguns espíritos e eles vão dando norte para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos desenvolver aquele trabalho, aquela atividade que está sob nossa responsabilidade. Então isso é importante para nós, isso é importante para que a gente defina que rumo nós vamos dar à nossa vida e saber colocar em prática os ensinamentos de Jesus como base essencial para a realização de
tudo aquilo que a gente vai fazer. Está aí o índice do livro, a disposição dos assuntos, como eles estão dispostos no livro. Observação importante: ao estudar no Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, vimos a dificuldade de se entender as traduções existentes, então fizemos a reescrita das traduções, adaptando-as à nossa linguagem brasileira, principalmente eliminando a palavra enialtio, o não, bem como o comentamos para tornar mais claro o entendimento de cada parágrafo. Todo o livro é composto por textos reescritos a partir das traduções existentes do Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, principalmente de autoria de Edmeia Maturano Vilela e Isao Carneiro Soares, editora Roube, a de José Alberto Moreno, editora Hiprocrática Hahnemanniana, e outras traduções em português, traduções em espanhol e em inglês encontradas na internet. Os textos de cada parágrafo e dos seus respectivos comentários originais estão em letras em itálico, com recuo e sem aspas. E os comentários os comentários feitos pelos autores deste livro estão com letras normais. Então, a gente pegou várias traduções em português, a gente citou as duas mais importantes, que a gente trabalhou mais, pegamos várias outras, comparamos os parágrafos para ver se estava condizente com a ideia, e essa substituição da palavra não, porque não, chega no final você não sabe se está afirmando ou se está negando. Então a gente tirou isso dali, não é a crítica ao Hahnemann, é uma adaptação à linguagem moderna, que eu falo para necessário, e todos os textos que são cópia estão em itálico, e com recuo e sem aspa. E os textos que são nossos estão com letras normais. Colocamos nossos comentários, na maioria das vezes, logo abaixo do parágrafo, onde se encontra a letra índice do assunto que estamos comentando, e eles estão com letras normais. Essa questão das letras índice é muito importante, porque o livro, como é comentário de cada parágrafo, não tem pé de página. É o parágrafo, o comentário do Hahnemann quando ocorre, e o nosso comentário. E às vezes intercalamos o nosso comentário lá no texto, deixando as devidas separações pelo tipo da letra, para facilitar o entendimento do parágrafo. Não, eu quero ler o Organon todo. Depois eu quero ler os comentários. Você lê os parágrafos, vai pulando de um para o outro, e depois você volta a ler os comentários, cada um do seu jeito. Mas nós achamos melhor fazer essa abordagem para melhor entendermos essa grandiosa obra que o Hahnemann trouxe para nós. A gente procura facilitar esse entendimento, procura melhorar a capacidade das pessoas de entenderem o Organon e facilitar para todos nós um caminho para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento do nosso conhecimento, para o aperfeiçoamento também de nós mesmos. Que estudar a homeopatia te mostra que quando Jesus fala da reforma íntima, é porque nós temos que fazer a reforma íntima mesmo. Se nós não fizermos a reforma íntima, nós ficaremos adoecidos. As letras índices estão primeiramente minúsculas e depois maiúsculas, principalmente na introdução, que a gente vai usando as letras índices, e foram muitas observações que a gente fez, que o Hahnemann escreveu muita coisa de uma forma condensada, como a maioria dos espíritos superiores fazem. Então a gente teve que ampliar esses conceitos de parágrafos, de palavras, para aperfeiçoar o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreender a homeopatia e, principalmente, entender esse gênio da ciência da saúde que foi Hahnemann. Os comentários de Hahnemann foram colocados logo abaixo do parágrafo onde se encontra o número índice, também com a letra em itálico, e que o que estava em itálico no texto original está escrito normal, para fazer a diferenciação de algumas citações, da ênfase em algumas palavras. Nota 2. Chamamos de corpos sutis ao conjunto de corpos extrafísicos que compõem a parte imaterial dos seres vivos. Allan Kardec denominou-os de perispírito, e Hahnemann, em suas obras, chama-os de princípio vital e energia vital, que é parte do corpo humano, que é constituído de matéria impalpável ao tato, como o compreendemos. Então essa questão de corpos sutis, perispírito, princípio vital, energia vital, é a parte nossa que é impalpável, não tem como a gente pegar, mas ela existe, ela envolve o nosso corpo, está dentro do nosso corpo, está em volta do nosso corpo, nos protegendo e mantendo vivo. Aí tem gente que fala assim, mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Só que o espírito é sutil, é uma energia quintessenciada, é composto de matérias psi. E essas matérias psi
entrelaçam o nosso corpo físico, ultrapassam a ele, porque ele é extremamente poroso. Nós somos luz condensada. Olha que chique. Então, ele vai entrelaçar. Se um espírito atravessa uma parede de concreto, muito mais facilmente atravessará um corpo humano. Então, ele vai estar envolvendo esse corpo humano. Vai estar fazendo vai estar justaposto ao corpo humano, interno e externamente. No capítulo, se vocês forem colocar Gelson, tracinho, Livro dos Médiuns, tracinho, introdução PL. Nessa introdução tem o PL, porque é a playlist. Nessa introdução vai ter a explicação do perispírito, de como que ele é formado, de quais os corpos sutis que ele tem. Está bem explicadinho lá. Este corpo material, em outras literaturas, recebe nomes tais quais corpo fluídico, corpo vibracional, corpo quântico, corpo sutil, corpo etéreo, corpo psíquico, matéria psi e aura. Todos esses nomes se referem ao perispírito ou os corpos sutis, ou o princípio vital, energia vital. Tem algumas diferenças no modo de entender, tem algumas diferenças nas formas de explicar, e aí já falamos anteriormente, teríamos que juntar tudo isso para fazer um só, o que não é muito possível. Chamamos de energias deletérias ou substâncias tóxicas as impurezas presentes nos corpos sutis, ou seja, aquilo que causa os sintomas mentoemocionais dos adoecimentos, que por sua vez se transmutarão em doenças. Então essas substâncias tóxicas, essas impurezas, essa energia deletéria que existe na nossa estrutura psíquica, de alguma forma ela nos atingirá, de alguma forma ela virá para o corpo físico e se transformará em doença. Portanto, as doenças agudas, as secreções que nós eliminamos, temos que respeitá-las e indicar um remédio que seja compatível com aquele padrão mental que você está, para que aquela doença saia, ela seja eliminada e você recupere a sua saúde. É importante notar que mesmo os corpos sutis, sendo impalpáveis ao tato comum, eles são matéria, mas de uma dimensão ainda imponderável à mensuração com os recursos técnicos vigentes atualmente. Da mesma forma, chamamos os remédios homeopáticos de remédios energéticos. Então, os corpos sutis são sutis, não são palpáveis ao corpo físico, mas eles existem. E há tempos eu estava procurando um equipamento eletrônico para o avião, e a mesma fabricante do equipamento eletrônico de avião fabrica uma peça, um equipamento também eletrônico, que identifica a presença ou não de fantasmas, de energias intrusas, cada um vai dar um nome. Qualquer hora dessa, essas grandes corporações de desenvolvimento eletrônico vão desenvolver equipamentos que captam a voz e imagem dos espíritos, podem ter certeza. O que o smartphone faz hoje é uma maravilha. Está faltando muito pouco, e talvez até já tenha, mas por medo do que vai acontecer na hora de mostrar tudo isso, imagine o rebuliço que vai dar, mostrar a aura de determinadas autoridades, certo? Será que ele está falando a verdade? Vamos ver aqui. Aí você vai ver o espírito do lado dele, aquela coisa trevosa lá, e aí o outro que está sendo condenado tem lá um espírito de luz do lado, vai mudar muita coisa. Então, provavelmente por esse medo, por essas incertezas, inseguranças, não fizeram ainda um equipamento que identifique o corpo espiritual e o som dos espíritos. Mas já estão tentando, já tem grandes pesquisas a caminho, já estão chegando lá. Em breve, se Deus quiser, vai estar aí para a gente ver. Aí tudo isso aqui vai ser comprovado. Optamos por escrever com letra inicial maiúscula as palavras homeopatia e as palavras que pretendemos dar destaque dentro do texto. Nossos comentários foram baseados nos remédios diluídos e dinamizados pelo método centesimal. Os métodos decimal e LM foram pouco abordados, ou às vezes nem abordamos. Nossas homenagens a Samuel Hahnemann, esse grande gênio da ciência da saúde, esse grande homeopata, esse homem genial que veio à Terra trazer tantas informações, também um espírito genial que traz tantas colaborações para a doutrina espírita, como mentor em várias situações, em várias mensagens importantes para nós. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, o gênio que a humanidade tem, que um dia vai reconhecer a importância que esse espírito veio trazer à Terra, a importância de Hahnemann para toda a humanidade.
Guilherme Taylor Mack, também já falamos um pouco sobre ele, fez um grande trabalho com homeopatia em Niterói. Deixou ali um trabalho magnífico, não só na homeopatia, mas também no espiritismo de Niterói. Nilo Cairo da Silva, esse gigante, que apesar diante de todas as dificuldades, ele conseguiu se superar, formar-se em medicina, formar em homeopatia. Ele escreveu 18 livros, dos quais que eu tenho conhecimento, só o Guia de Medicina da Família, que é um livro maravilhoso, que salvou e salva muitas vidas ainda no interior do Brasil. E a ele, nosso muito obrigado por tudo que ele trouxe para nós. Adolfo Bezerra de Menezes, o trabalho também grande que ele fez de divulgação da homeopatia, mas mais no meio espírita. O trabalho de Bezerra foi muito mais em divulgação do espiritismo do que da homeopatia, mas também fez o seu trabalho homeopático. Constantin Hering também foi um grande missionário. Ele foi pago para destruir a homeopatia, e ele começou a estudar a homeopatia. Ele viu que ela funcionava, como ela funcionava, de que forma ela curava, e estabeleceu as leis da cura. Allan Kardec, também o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e o professor Denisard, ele foi alguém que mudou as bases de entendimento da vida humana. Um dia ainda será reconhecido dessa forma. Por mais que as pessoas tentem negar a vida espiritual, ela é real, ela existe, e num dado momento nós teremos que arcar com as consequências de nossos atos. Já está escrito em várias literaturas. Então ele trouxe isso para a gente, deixou bem claro isso para nós, e nós temos que procurar então aperfeiçoarmos-nos para estarmos melhores e melhorarmos no aspecto geral que ele mostrou para a gente. Então, quando você associa Jesus, Allan Kardec e Hahnemann, você tem uma trilogia essencial para entender a alma humana e para ajudar a humanidade a se melhorar, a se evoluir. A toda a equipe da Tenenge, a toda a equipe que construiu a Tenenge, que lutou muito, que passou por vários momentos difíceis, mas também certamente receberam muitas luzes e muitas bênçãos, porque estão ajudando milhares de pessoas a recuperar sua saúde. E também o Sim Natural, por toda a sua luta, por todo o seu empenho de nos ajudar, de nos dar sustentação para o trabalho que a gente precisa desenvolver. A todos eles, muito obrigado, que Jesus abençoe e os ilumine. Que Jesus abençoe os seus lares, a todos vocês, a todos os seus lares, a toda a sua família, que sejam vocês muito iluminados, muito abençoados, para que tenham cada vez mais força e disposição para trabalharem no bem, para realizarem o bem. Está aí o nosso livro, Organão da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática para o mundo atual. Temos que compreender bem isso, essa técnica. Então a gente procura esclarecer um pouco ali dentro do organão. E está aí o nosso site, Consciência Saber Terapias, para que ali você vai ter mais informações, se você quiser fazer um curso com a gente, você pode fazer. Ali tem os dados necessários, mais dados necessários para o nosso entendimento melhor da homeopatia, caso você seja um simpatizante. E a você que esteve com a gente até agora, nosso muito obrigado, muitas bênçãos e muitas luzes para vocês, e que a todo momento na sua vida você tenha seu momento importante de aprendizado, e que saiba tirar o melhor proveito para as grandes realizações do espírito imortal. Mais uma vez, muita paz e muita luz.